Bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer é a respeito da matriz curricular nas escolas sobre história. Se nós voltarmos aí para o primeiro vídeo, ah, no século XIX ali, né, voltando ali para Von Martins e como escrever a história no século XIX, a história do Brasil, nós já vemos ali que ela contribuiu bastante, né, até o início do século XX, contribuiu bastante para essa visão ou pensamento racista dentro do país. Então, era a historiografia oficial, isso foi para os grupos escolares, então isso daí já foi fomentando essa visão de um branco como o civilizador, né, e deixando as outras etnias como coadjuvantes na nossa história. Obviamente a historiografia ela mudou bastante, isso daí já é uma historiografia descartada, não, né, não tem fundamento, não é o que deve se aprender na escola, né, hoje em dia. Porém ainda existe uma falha nessa matriz curricular escolar ainda no Brasil em relação à história. Se nós observarmos que nós temos a história que se aprende na escola ela se destina muito mais à história europeia do que à história dos povos africanos e dos povos indígenas. E isso ela contribui em grande medida para a gente saber muito pouco a respeito dos outros, né? Então, que eu vou a segunda pontuação que eu vou fazer. Nós sabemos muito pouco a respeito da cultura do outro, né? Então, o que nós temos aí normalmente é um estereótipo, uma visão estereotipada às vezes de outros povos e outras religiões, né? Então, achamos às vezes que sabemos a respeito da África, mas são diversos povos, muita coisa para se aprender. Pouco sabemos também às vezes sobre os povos indígenas, a cultura e a religião indígena aqui no Brasil. Pouco sabemos às vezes a respeito da religião muçulmana, da cultura chinesa, da cultura japonesa, dos outros povos em si. Então, né, saindo um pouco da linha ali europeia, judaico-cristã. Então, isso é uma forma que contribui, né, para a questão do racismo. Isso vai para um terceiro ponto que eu acho que é importante a gente pontuar, né, redundância. A gente observar. Isso contribui para que as pessoas tenham um pensamento em achar que o padrão ou a normativa das coisas é o branco, a cultura ocidental branca, né? Esse que é a norma, né? Muitas pessoas acreditam que é esse que é o padrão civilizatório, esse que é o correto, esse que é o justo, né? E que as outras ali elas devem se adequar a essa cultura, ao pensamento ocidental ali europeu, né? Cristão, e isso acaba decorrendo, né? Ele contribui para o racismo. Então isso torna-se uma forma, um pensamento que está bastante enraizado na nossa cultura e que às vezes por esse pensamento estereotipado que nós temos aí, né, pode ser que você não tenha um pensamento estereotipado a respeito de um determinado grupo de pessoas, mas pode ter a respeito de outros. Então isso vai contribuindo e às vezes é inconsciente as ações que se tomam, né, em relação ao outro, ou por uma base que na realidade ela não é real, não é concreta, né? Então isso é o que normalmente vai fomentando uma mentalidade racista, que às vezes a pessoa não se identifica ou não acha que é racista, ou o racismo é o outro, ou acredita que o racismo é só quando existe uma ação efetiva, né, de discriminação do outro devido à sua ascendência, né? Então isso é bastante importante e é bastante difícil de se combater. Então, todo mundo, né, deve se policiar às vezes enquanto não às vezes está tendo um pensamento ou um estereotipado a respeito do outro, né, se isso já não está caindo né, no sentido de um racismo.
Então, eu creio que esses aí são os aspectos importantes para a gente entender um pouco a mentalidade racista que está dentro do Brasil e de maneira bastante forte e que causam algumas consequências nas relações sociais que temos aqui dentro do Brasil. Ok?